Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Neste vídeo, o Pedro Valente, que está à frente do grupo Amage, vai nos contar sua história e como toca mais de 500 mil de hectares de lavoura em várias fazendas. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like. Bora pro vídeo? É um enorme prazer estar entrevistando ele, que é o diretor de operações agrícolas da AMAGE, um dos maiores grupos agrícolas do Brasil, cultivando próximo de 400 mil hectares anualmente. Pedro Valente. Pedro, muito obrigado por esta oportunidade de conversarmos um pouco sobre sua história, sua carreira no agro e o próprio setor. Eu que agradeço, professor, essa deferência em nos convidar para participar dessa entrevista. Eu espero contribuir um pouquinho aí junto aos alunos e os que assistem ao seu canal, tentando dar uma dica de como é que desenvolve uma carreira agrícola nesse setor tão importante para o país. Eu estou muito honrado de participar dessa entrevista com você, Borém. Em nome da UFV e meu próprio nome, Pedro Valente, nós que te agradecemos essa oportunidade. Todos nós temos curiosidade sobre sua história profissional. Mas antes, por favor, comece contando para a gente um pouquinho sobre sua origem. Quem foi o menino Pedro? Bom, o menino Pedro nasceu em São Paulo, capital. Aos 2 anos de idade, ele mudou para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Jaú, numa fazenda de café e cana. Fiquei lá até os 17 anos e durante esse período era um menino, filho do meio, né? 3 acima e 2 abaixo. Uma criança meio irrequieta, sempre deu bastante trabalho para os pais. Andava a cavalo para baixo para cima, andava de moto depois, trator, aprendi a dirigir trator com 9 anos de idade, comecei a arar com 11 anos, desenvolvi uma paixão pela terra e pela agricultura em geral, pela pecuária muito grande. E por vários anos, até no vestibular, eu tinha comigo que eu iria ser um agrônomo. Chegou no terceiro colegial, falei, rapaz, eu acho que ser agrônomo, eu estou falando de 1982 para 83, é um negócio muito difícil, eu não vou para esse lado, não, vou para a direita ou para a economia. E é fato que eu acabei me transformando num economista, trabalhei no sistema financeiro aí por 21 anos, e dentro do sistema financeiro acabei conhecendo várias empresas do setor agrícola, e cá estou, aqui no Mato Grosso. Muito interessante. Então, por que houve essa guinada do mercado financeiro para o agro após tantos anos trabalhando com o mercado financeiro? Porém, foi como eu disse, né? Para quem mora em fazenda, esse DNA, esse bichinho entra na nossa veia e não sai mais. Apesar de não ter feito agronomia, eu nunca deixei de estar próximo à terra. E ao longo do tempo, durante minha carreira bancária, por muitos anos, eu tinha na minha carteira de clientes cooperativas, usinas de açúcar e álcool, e a própria Amage, onde eu estou hoje, como cliente. E esse bicho sempre me cutucava ao longo do tempo. Será que você escolheu certo? Será que teu caminho é o mundo financeiro? E eu tive um sucesso no setor financeiro bem novo. Aos 26 anos de idade, eu fui diretor de banco. Hoje não existe mais o Banco Mercantil de São Paulo. Tinha uma carreira promissora ao longo do tempo, depois fui para um outro banco, enfim. Passei por 4, 5 bancos antes de vir aqui na Amage. Mas era um negócio que estava sempre perto de mim, sempre me inquietando, o porquê não a agricultura. E chegou num dado momento, pelo estreito relacionamento que eu já tinha aqui com os acionistas e com o executivo, na época que o Pedro Jacir, que era o presidente do grupo, foi feito o terceiro convite, foi um namoro aí de 360 dias, até que eu acabei falando sim, mas falando sim
muito mais apoiado pela minha esposa. Eu já tinha até desistido, que era uma mudança muito grande, a gente morava em Campinas, os meus filhos estudavam no Colégio Visconde Porto Seguro, um belo colégio lá, enfim, era uma mudança grande de vida, aos 39 para os 40 anos. Mas, resumindo, é o seguinte, o bichinho da agricultura sempre esteve presente e chegou uma hora que eu não resisti mais e vim para a agricultura para tentar fazer alguma coisa diferente do que eu fazia, né? Que além de o cara que trabalha na área financeira, ele acaba ajudando os seus clientes a se desenvolverem, mas a satisfação de você poder evoluir, fazer um projeto dentro de uma empresa é totalmente diferente do que o mercado financeiro te proporciona. Então, eu vim aqui com a vontade de realizar, a vontade de poder ajudar a contribuir com o meu país e também uma satisfação pessoal de conquistas. Essa que era o grande desafio. Nunca me abandonou a agricultura desde que eu me conheço por gente. É muito interessante. E algum fato curioso desta fase de transição do mercado financeiro para o agro, algum desafio inesperado, algum fato pitoresco que ocorreu? Teve vários, né? Primeiro, eu fui contratado e o pessoal que me conhecia há muito tempo no mercado financeiro falou: você é louco, vai sair de São Paulo, vai lá para o Mato Grosso, não sei o quê. Então, piadinha e questionamento é que não faltou. Aí, quando eu vim para cá, eu falei: Pedro, como é que está o seu inglês? Eu fui... é um inglês comercial, ou seja, um inglês de ler contrato, escrever e tal, mas não muita conversa. Então vai para os Estados Unidos. Aí eu fui mandado lá para Chicago, na verdade, Oak Park, que é um subúrbio de lá, e eu fui estudar inglês novamente com 39 para 40 anos. Mas o fato é que eu nunca tinha ficado longe da minha família mais que 10 dias. Primeiro dia de aula, né, primeiro você faz o teste para ver o nível que você estava. Cheguei lá no 105, que era o intermediário mais. Primeiro dia de aula, na minha classe tinha uns 12, 13 alunos, e boa parte dessa era meninos de 14 a 15 anos. Então foi um choque engraçado, mas foi divertido. Foram 4 meses que eu fiquei lá, e saí com fluência, lá saí com 98% de fluência na língua inglesa, tanto gramática quanto na fala. E depois vim para cá. Cheguei aqui, você imagina chegar um gordinho, careca, não agrônomo, para trabalhar na área agrícola. E aqui todo mundo na expectativa de receber um agrônomo, um diretor ou um futuro diretor com formação na área. Então, desafios que não faltaram. E todo mundo também imaginava: esse cara não sabe nada de agricultura. E eu sabia um pouquinho, não é que eu sei muito hoje, mas eu sabia um pouquinho, continuo sabendo um pouco mais do que eu sabia, mas eu acho que ao longo do tempo eu pude provar e trazer as pessoas para próximo de mim, entender o que eu vim para somar e não vim para dividir. E é isso que é a nossa grande missão, né? É você desenvolver ao longo do seu tempo um time que joga junto, que pensa não igual a você, que pensa diferente, mas depois que discutir as ideias, compre a sua ideia, ou a de quem quer que seja, e jogamos juntos. É isso que tem feito a diferença do grupo AMAGE na agricultura. É um time muito coeso, muito tecnificado, e todos nós tentamos fazer sempre o melhor para a companhia. Nós desenvolvemos aqui um sentimento ao longo do tempo, que é o sentimento do pertencimento, que hoje é muito falado. Nós brincamos aqui que é o sentimento de dono, né? As pessoas precisam sentir que fazem parte e agem e pensam como dono, e não como simplesmente um funcionário. Isso tem feito bastante diferença ao longo do nosso tempo, a nível de performance, a nível de controle, a nível de tudo. Eu acho que são fatos que vieram acontecendo. Poderia ficar aqui 5 dias falando para você das coisas que a gente enfrentou, mas coisas simples, por exemplo, de ir para o campo, ficar 5, 6 horas parado na ponta do eito, com o cronômetro na mão, para ver quanto tempo demorava uma operação de plantio, quanto tempo demorava a operação de reabastecimento de semente ou reabastecimento de fertilizante, o que a gente podia fazer. E ao longo do tempo temos ideias que hoje são implementadas. Por exemplo, os tandes de plantadeira de 24 linhas, a primeira fazenda a usar isso em larga escala, aqui no Mato Grosso, fomos nós. A primeira fazenda a usar tandem de 60 linhas, fomos nós. A primeira fazenda, grupo, né, econômico, a usar barras de 36 metros, que hoje é tão comum em pulverizador, fomos nós.
E assim vai. Tem bastante história para contar aí. Depende do tempo que nós tivemos. Mas vai perguntando, porém. Bora estar contigo aí. Ok. Muito curioso e bom saber dessa vanguarda, dessa posição de pioneirismo da AMAGE no agro brasileiro. Você está há mais de 19 anos na AMAGE, tendo começado como gerente de produção agrícola. E a AMAGE é uma empresa de origem familiar que se tornou um grande grupo de escala internacional. Quais foram os processos pelos quais vocês passaram para essa consolidação no setor? Bom, eu posso voltar a 1993, né, quando eu conheci a AMAGE. A AMAGE era uma empresa familiar, ainda continua como familiar, e com uma gestão bem familiar. E já era uma empresa, para a época, grande, faturava aí próximo a 100 milhões de dólares. E desenvolvi o relacionamento comercial. No primeiro e segundo ano, eu cheguei e falei para o presidente do grupo na época, o diretor financeiro do grupo na época, o Pedro Jaci, eu falei: Jaci, vocês precisam começar a ser auditados, vocês estão crescendo, e quanto mais transparência vocês tiverem, melhor vai ser para acesso a nível de crédito, nível de gestão. Vocês precisam começar a mudar o padrão da companhia a nível de gestão. E como eu falei, outros devem ter falado também, o pessoal aqui, os acionistas são muito inteligentes, muito proativos, começaram uma profissionalização. Com a ida de um dos acionistas nossos para o governo, que foi o Blairon, foi a primeira vez que um executivo, que no caso foi o Jaci, virou o presidente da companhia. E isso veio impulsionando que a companhia se profissionalizasse e tivesse uma governança mais estruturada. A primeira operação que nós fizemos com a IFC também nos ajudou também a melhorar a nossa governança. Enfim, ao longo do tempo, o grupo vem se profissionalizando. Desde 2009, não tem nenhum acionista na gestão, né, que foi a última pessoa que saiu, foi quem eu substituí, que foi o Itamar, que era um acionista. Nós temos um grau de governança muito grande, temos vários selos aí de meio ambiente, ISO 14001, Proterra, RTRS e outros. E o mais importante ao longo de todo esse tempo, porém, é que a gente desenvolveu, principalmente na agrícola, que o grupo econômico, como vocês devem ter visto no vídeo, é muito grande, né? São 5 negócios. É uma financeira, uma trade, uma área agrícola, uma geração de energia e a empresa de logística. Tudo isso nós estamos presentes aí em vários países, como Argentina, Paraguai, Noruega, Holanda, Suíça. Noruega nós temos uma esmagadora, agora temos escritório em Hong Kong. Enfim, o grupo sentiu necessidade ao longo do tempo de se profissionalizar e melhorar os controles. Então, saímos aí de um faturamento de 93 de 100 milhões de dólares e devemos fechar 2022 com próximo a 10 bilhões de dólares. Saiu de um tamanho de funcionário de 400 funcionários e hoje nós temos aí no grupo todo quase 10 mil funcionários. Movimentamos aí só no Brasil algo próximo a 14 milhões de toneladas, a nível mundo, 20 milhões de toneladas de grãos e fibras. Então, se cresceu demais, é a necessidade de você se profissionalizar, juntar a gente, fazer programa de trainee, vem vindo ao longo do tempo. Isso tem nos dado sustentabilidade do nosso negócio, né? Quando a gente fala aqui em sustentabilidade, segurança do trabalho, que para muita gente é novidade, para nós aqui do Grupo AMAGE já faz parte do nosso DNA. Então, eu entendo que isso tem feito ao longo do tempo a diferença. Na área agrícola, especificamente, quando eu vim para cá, o grau de gestão era diferente, e quem trabalha em banco está muito acostumado a ter informação de tudo quanto é tipo, né? Aperta um botão, quero um mapa disso, quero um mapa daquilo. Você tinha, aqui não tinha. Aí eu fui copiar, e não tem problema de falar isso, eu fui copiar um pouco o modelo de gestão do setor de açúcar e álcool, que, ao meu ponto de vista até hoje, é o setor que é melhor administrado do agronegócio. E é isso que a gente tem feito. Trouxemos aí um ERP, adaptamos aí para o nosso segmento. Já temos um banco de dados muito forte de 17 anos, mas o principal de tudo isso, é muito bacana falar em ferramenta, falar a nível de gestão, mas o principal são as pessoas, né? O que a gente conseguiu desenvolver aqui no grupo foi uma política de meritocracia,
foi criar oportunidade para que as pessoas que estão no grupo, são funcionários do grupo, estudassem, né? Se formassem. Só a título de informação, quando eu cheguei aqui, nós éramos 4 pessoas com curso superior e ninguém com pós-graduação. Hoje nós somos quase 80 com curso superior a nível de supervisão, gestão e administração. Temos aí 60 e poucos com pós-graduação, temos pós-doc, temos mestrado, e ficou claro para as pessoas que a meritocracia que eu digo é aquela meritocracia que a pessoa não é só apresentar resultado, apresentar outras qualidades também de gestão em pessoas, principalmente cuidar de pessoas, que é o grande desafio, faz a diferença. É isso que a gente tem tentado fazer, professor. Ótimo. Nós estamos focando aqui na parte profissional. Então, vamos mudar um pouquinho. Quanto a você, a vida é só trabalho? O que você gosta de fazer nas horas de lazer? Não, a vida não é só trabalho, não. Primeiro, eu acho que é muito importante reforçar que não importa quem, como. O importante é você ter alguém para chamar de meu amor. E eu tenho uma pessoa, já faz 36 anos que eu namoro e 34 anos de casado, que é minha esposa. Que, aliás, foi a responsável por decidir para vir para cá. Estava falando. Eu saí da última entrevista, apesar de muito empolgado, eu falei, putz, é muita mudança aí para minha família sair de Campinas e ir para Rondonópolis, onde era a nossa sede, né? E a Sandra, que é minha esposa, falou, não, se você está falando que é bom, tô junto, pode fechar lá. E assim foi feito. Então, você ter uma família que te apoie e você apoia a sua família faz uma diferença muito grande mesmo. Nos finais de semana, para quem não sabe, eu sou um apaixonado por motocicleta. Então, eu tenho algumas motocicletas, eu gosto de lavar, polir, andar. Tenho os cachorros que eu adoro também. Meus filhos já não estão morando mais comigo. Um filho cuida de uma fazenda que a gente arrendou lá no norte. Minha filha mora em Portugal, é arquiteta. Enfim, hoje somos eu, minha esposa e os cachorros. São os filhos que não falam, que estão bastante tempo também. Temos aqui tem um lago aqui próximo, que tem um lago bem grande, de 48 mil hectares de lâmina d'água, a gente tem um barquinho. Então, a gente tenta equilibrar o trabalho com família e lazer. Esse negócio de só trabalho não faz bem, não. Eu gosto de trabalhar bastante, é verdade. Tenho um ímpeto de trabalhar até um pouquinho mais do que deveria, mas isso me faz bem, tá? Não sou um workaholic, mas eu tento equilibrar entre família, lazer e trabalho. Porque o equilíbrio traz produtividade também, né? Você só trabalhar, nunca pensar em descansar, você acaba ficando improdutivo. E você tentar equilibrar o teu trabalho com o teu lazer, com a tua família, faz uma diferença enorme. Você ter um apoio dentro de casa e você apoiar as pessoas dentro de casa também, né? Porque o casamento, você tem que ter jogo de cintura dos dois lados, né? Eu costumo brincar o seguinte, você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu quero ser feliz. E para isso, você tem que entender também quem fica em casa te apoiando. Que eu acho que o maior desafio, no caso da minha família, foi a minha esposa. Eu sempre trabalhei muito, ela acabou educando os meus filhos no tempo de banco, eu viajava muito também, trabalhava muito, mas isso só foi possível porque tinha uma pessoa que entendia o quão necessário era essa dedicação e que também me dava o suporte. Então, os meus filhos foram educados a grande parte por ela, uma pessoa que eu respeito demais, amo ela demais, e sem a minha esposa tenho certeza que eu não teria chegado tão longe, não. Então, você ter o equilíbrio entre o profissional, o amoroso e lazer faz a diferença para você ter uma boa performance. Só trabalhar, você fica muito chato e fica improdutivo ao longo do tempo. Muito legal e muito bom estar conversando contigo, porque eu percebo que nós temos mais em comum do que eu imaginava, porque eu também tenho motocicleta desde 1982, logo que eu me formei, eu comprei a minha primeira, e só não tive motocicleta durante esse período, durante os anos em que eu estive fora estudando, fora do Brasil estudando. Mas, até hoje, eu tenho motocicleta e também tenho 2 cachorros em casa, então temos mais em comum
E valorizo também a questão familiar, muito meus filhos também já saíram de casa. Mas vamos voltar aqui a você, que é o foco da nossa conversa. Qual a melhor forma de começar o dia, Pedro? Primeiro, você ter uma noite de sono profunda, né, para você poder efetivamente desligar dos problemas do dia que você teve. É muito importante isso, né? Então, as pessoas, mas o que você faz? Fala, não, quantas horas eu durmo? Uma pergunta que todo mundo faz. Eu durmo em média de 5 a 7 horas por dia. Mas o que você faz para dormir bem? Eu falei, eu tenho um hábito, né, que cada um tem a sua religião, mas eu, antes de dormir, eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria e creio em Deus Pai. E peço perdão pelos erros e peço força para o dia seguinte para tentar tomar as decisões mais fortes, mais sérias, né? Eu sempre tento e pratico meu dia a dia tentando tomar a decisão que eu acho correta, sempre sem deixar as emoções tomarem conta, né? Porque quando você toma a decisão, principalmente sobre pessoas à base de emoção, a chance de você errar é muito grande. E você ser injusto, então, é maior ainda. Então, o equilíbrio para você ter sucesso na vida é você ter uma boa noite de sono. Outra coisa que eu recomendo é que essa pessoa não beba só numa fonte de informação, né? Eu tenho um hábito de ler, antes de vir para o escritório, 4 jornais. Por que 4 jornais? Para eu entender desse monte de informação que o mesmo assunto é escrito por 4 pessoas diferentes e sob pontos de vista diferentes. Isso te ajuda a você achar o seu ponto de equilíbrio sobre aquele tema. Então, ler sempre é importante. Outra coisa que eu acho que faz bem também para uma carreira da pessoa, não conviva só sobre o seu universo. Você ter uma pluralidade de amizades de outros setores é muito importante, senão você acaba falando, se tornando muito repetitivo, os assuntos muito repetitivos acabam virando enfadonhos, né? Então é importante que você, se você é da agricultura, é importante que você tenha um convívio com médico, com advogado, com dentista, com mecânicos, com engenheiros, enfim, que você tenha uma pluralidade de cadeia de amizade para você não cair na mesmice. Quando você cai na mesmice, a chance do erro é muito grande. Então, eu acho que a pluralidade de informação, a pluralidade de amizades fora do seu setor de atuação faz uma diferença também. Eu não sei se ficou muito claro para você, Borém. Sim, sim. E eu acho que aí a pessoa pode atingir um equilíbrio para uma vida produtiva e com satisfação. Vamos pensar aqui agora, queria te perguntar se você se inspirou em algum outro profissional para construir sua carreira. Eu me inspirei, sim. Eu fui estagiário por 4 anos no início de faculdade, e no último ano de faculdade, na metade do terceiro ano para o último ano, eu fui trabalhar num banco, onde eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na minha formação profissional, né? A minha faculdade lá em Campinas, a PUC de Campinas, tinha um viés de formação de economista, bem economista mesmo, não um economista financeiro, um economista que estudava muito história, economista que tinha um pouco de matemática financeira, um pouco de contabilidade, mas era muito voltado para entender a economia como um todo, baseado em histórias de fatos passados. E essa pessoa, que é o Ailton Amaral Santos, que foi a pessoa que me incentivou, ele também era do interior, né? Como ele diz, tive que ensinar você desde atender o telefone. É verdade. Matemática financeira, ele chegou no primeiro dia, anotou num papelzinho, você tem dinheiro? Tem, então compra esse livro aqui e só me chama se você não conseguir resolver. O que aconteceu com isso? Ele me desafiou para aprender um negócio que eu não sabia, aquela matemática financeira que eu não tinha na faculdade durante os 4 anos, era um negócio bem diferente, e assim foi feito. Ele me ensinou muito, era um cara que confiava muito, ao ponto eu tinha 19 para 20 anos, né? Eu confiava tanto que ele me emprestava, eu não tinha nem carteira de habilitação, mas todo final de semana, chegava no final da tarde, me dava a chave do carro do banco. Você é namorado de São Paulo, vai lá namorar, pode ir com o carro que eu confio em você. Então você imagina a responsabilidade minha e a falta de responsabilidade ou excesso de confiança que essa pessoa tinha comigo. E isso me fez consolidar
as bases que eu tive na minha família, né? Que é tratar as pessoas com respeito, trate as pessoas do jeito que você quer ser tratado, respeite o que não é seu, cuide das pessoas com o jeito que você quer ser cuidado. E especificamente, esse cara foi um exemplo para mim, é um cara de sucesso, e sempre, ao longo da minha carreira, mesmo depois de um tempo que a gente não estava mais junto, ele foi importante consultor, não só profissional, como também afetivo ao longo dos problemas que todo mundo tem. Sempre foi um cara muito presente na minha vida. Então, uma pessoa que me inspirou muito. E fora ele, eu tive várias outras pessoas também ao longo da minha carreira que me inspiraram. O meu pai, por exemplo, é um cara também que me inspirou muito profissionalmente. Ele saiu lá do interior de São Paulo, de Assis, foi fazer direito, saiu para fazer o colegial em São Paulo, né? Fazer o clássico na época dele. Depois ele fez direito na USP. É um cara meio autodidata e é um cara também que me inspirava muito, né? Não desista nunca dos teus sonhos. Sempre falou isso, antes de ser moda. E ele falava outra coisa também: não curva demais se você está com a razão, porque quanto mais você se curva, mais aparecem teus fundilhos. Se você tem razão, não é necessário se curvar, não precisa ser pedante, mas se você tem razão, exponha o seu ponto de vista adequadamente. Então, são pessoas que me ajudaram muito ao longo do tempo. Aqui na Mage, tem uma pessoa que eu admiro até hoje, eu tenho um carinho especial, que é o Itamar Lopes, que é um dos acionistas. Ele me recebeu de braços abertos, teve muita paciência para me ensinar, ampliou muito o meu jeito de ver as coisas, do jeito simples dele ser, mas ele tem um trato especial com as pessoas que eu acabei copiando, aprendendo do jeito que ele fazia, e isso tem feito bastante diferença também. Foram várias pessoas que me inspiraram ao longo do tempo. Eu imagino que não existe só uma pessoa que inspira também você ou os alunos, mas o importante é que a gente se inspire sempre em pessoas do bem, não do mal. Eu acho que o mais importante é isso. Legal essa forma de levar a vida. Hoje, a agricultura brasileira é reconhecida por ser uma das mais produtivas. Quais foram os avanços da Mage diante desta revolução tecnológica no campo? Quais as principais tecnologias da agricultura digital que vocês possuem hoje? Bom, o Brasil como um todo tem a aptidão agrícola, né? E aqui no Centro-Oeste, a gente tem um desafio principal, que é construir a fertilidade do solo, que é bem diferente da fertilidade do solo do Brasil, o solo mais pobre. Então, aqui, no grupo Amage, a gente tem várias tecnologias diferentes, né? Por exemplo, eu falei há uns 10 minutos atrás sobre software de gestão. Por que software de gestão? Software de gestão é muito importante para saber quanto custa para você produzir. Então, a gente trouxe aqui um software de gestão que era usado no setor de açúcar e álcool. Ajudamos a desenvolver aqui, como eu falo, todo o time acabou contribuindo. Você criou uma cultura de orçamento, uma cultura de apontamento, uma política de apontamento que faz a diferença para você saber efetivamente quanto custa. Quando você faz esse tipo de software de gestão, você acaba criando outras coisas ao longo do tempo, né? Então, você desenvolve estatística de qual a melhor data de plantio. A gente começou a medir insolação, radiação solar já faz uns 12 anos, né, para você saber o que acontece naquele período. Nós começamos a medir consumo dos insumos. Ao longo do tempo, conforme a gente ia progredindo, a gente foi criando instrumentos e ferramentas de gestão muito, muito, muito acurados, né? Já faz, por exemplo, o tablet. Nós usamos aqui desde o primeiro ano que foi lançado o tablet para apontamento. Hoje, a nível de cultura digital, todas as nossas fazendas, todas não, estão no final de fazer cobertura de 4G. Por que 4G? Há 8 anos atrás, quando nós conseguimos trazer uma empresa aqui para desenvolver a telemetria para os equipamentos agrícolas, né, porque a telemetria já existe há mais de 30 anos, era usada em Fórmula 1, era usada em monitoramento de frota, enfim, era usada em vários setores, menos no nosso setor. Nós percebemos, e a empresa também não sabia, que cada equipamento gerava, em média, 32 gigabytes de informação. E como fazer essa informação chegar ao nosso centro?
Foi um desafio enorme. Começamos com a tecnologia de Zigbee, que a empresa trouxe, e depois fomos percebendo que era sobrecarregado, não passava todas as informações, começamos a perder informações, e começamos a implantar, já faz 3 anos, a cobertura de 4G nas fazendas. Não dá para esperar o governo tomar a iniciativa, nós fomos atrás de fazer a nossa rede, né? Fizemos parcerias aí com as operadoras e estamos no finalzinho disso. O fato é o seguinte, porém, hoje nós temos a agricultura de precisão através de imagens, nós cruzamos informação de NDVI, nós fazemos a aplicação de herbicidas com precisão, fazemos a aplicação de fertilizante com precisão, usando imagem, nós usamos também a aplicação de reguladores através cruzando imagem de NDVI, fotografia, enfim, várias coisas hoje que nós fazemos são de altíssima tecnologia, mas eu costumo falar o seguinte, até vou fazer um gestinho com a mão, né? Pessoas, capital e tecnologia. Se você tem capital, você consegue comprar tecnologia, mas se você não tiver pessoas, você vai ter capital e tecnologia e não vai ter nada. Então, o mais importante de tudo isso é ter pessoas bem treinadas, nos lugares certos e entusiasmadas com o teu projeto de companhia, senão não vira. Você tem que ter o engajamento das pessoas. Então, o que a gente investe muito aqui na companhia é em relacionamento interpessoal. As pessoas que trabalham comigo, né, evidentemente, a gente não consegue. Eu tenho quase 4.600 funcionários sob a minha gestão. Não dá para guardar o nome de todas essas pessoas. Mas elas se conhecem e têm acesso. Quando eu estou na fazenda, eu sou abordado, eu respondo, converso com qualquer um que me abordar, também pergunto o que eu quero perguntar para qualquer um que eu achar necessário. Isso vai desde o auxiliar ao gerente da fazenda. Então, a tecnologia nos ajuda muito, mas se a gente não tiver pessoas treinadas, se a gente não tiverem jovens como os alunos de vocês e outros que estão chegando, não adianta nada a tecnologia. As pessoas ainda continuam fazendo a diferença. A tecnologia hoje existente, né? A gente fala, o IoT, nós conseguimos aqui rodar o IoT os equipamentos, mas sempre vai ter que ter as pessoas para cuidar do equipamento, para cuidar disso, para cuidar daquilo. Pessoas é a coisa mais importante, é o maior patrimônio que a companhia tem, não são os seus ativos imobiliários, nem seus ativos de equipamento. São pessoas bem treinadas que são a grande diferença. É isso que a gente faz questão de frisar aqui na nossa área, e faz questão de frisar no grupo, que as pessoas fazem e farão sempre a diferença. Então, a gente usa muita tecnologia, eu considero que o grupo AMAGE como um todo, principalmente na área agrícola, se não está na ponta, está entre os 3 primeiros que usam a tecnologia mais intensivamente. Desenvolvemos muitas coisas aqui internamente que foram replicadas em outros lugares. Nós temos uma estratégia de desenvolvimento de tecnologia há muito tempo aplicada por mim e por todo o trabalho na agro, que é traga o fornecedor, ajuda a desenvolver, e a gente acaba usando essa tecnologia e permitindo que o nosso saber ele multiplique por aí. Então, a gente usa a tecnologia a um custo um pouco mais barato, porque tem essa filosofia. Eu posso dizer para você, por exemplo, que 2 empresas de telemetria hoje que vendem por aí foram desenvolvidos aqui. O software de gestão que uma companhia vende por aí foi desenvolvido aqui. Esse uso de trator articulado, 60 linhas, foi aqui, em larga escala. As plantadeiras, como falei no início, foram aqui, pulverizadores aqui. A gente não tem medo de tecnologia, não. O novo sempre aqui é testado. Nós temos aqui próximo a 1.000 hectares de campo de testes monitorados por gente com pós-doc, com mestrado, sempre procurando visar a melhor performance, a melhor maneira de se trabalhar a terra, né? O uso de biológico, por exemplo, que é o que a gente está trabalhando aí há 4 anos, nós temos uma mini fábrica de biológico já faz 4 anos. Agora, depois de aprender bastante como fazer, agora nós vamos fazer uma escala grande, fazer uma fábrica. Nós usamos aqui uma calda pronta, já faz 5 anos, a calda pronta, ou seja, a mistura dos princípios ativos sai pronta da sede e vai para o campo, né? Rastreabilidade aqui, nós temos 100% de tudo que é produzido, desde o dia que plantou, quem plantou, quando plantou, que variedade foi, quando emergiu, todos os tratos culturais,
isso faz uma diferença enorme. Então, tecnologia aqui no Grupo AMAGGI é mais ou menos como o DNA do meio ambiente. Está embutido, todo mundo usa, todo mundo tem que saber trabalhar, e para isso você precisa ter time bem treinado. Essa é o X da questão. Você ter uma ideia, né, Borim, somar todas as estradas que nós temos na nossa fazenda, dá mais de 7 mil quilômetros. Só Itamaraty tem 1.150 quilômetros de estrada interna. A gente precisa ter gestão, precisa ter tecnologia para que a gente use melhor os recursos. A gente faz já há um bom tempo esse monitoramento. Cada dia mais a gente tenta melhorar isso de tal maneira que a gente cuide cada vez melhor dos nossos ativos da terra, nosso meio ambiente, que a gente não agrida o solo, que a gente pode fazer de melhor para o solo sem trazer a exaustão. Então, tudo isso junto é muito bacana, mas o foco mesmo é pessoas. Então, para nós, não existe nada mais importante do que pessoas bem treinadas e com disposição para trabalhar. Excelente. E esse tipo de filosofia de trabalho que acho que transformou a agricultura brasileira num modelo que é admirado mundo afora. Mas nós temos um desafio, que é cada vez produzir mais com menos área agricultável, menos insumos, porque muitos desses são finitos e vêm diminuindo ano após ano. Como que você vê o nosso futuro no agro? Eu vejo promissor. Primeiro que a gente faz tudo isso ocupando menos de 12% do território brasileiro. Então, nós temos aí muito o que crescer sem derrubar uma árvore sequer. Segundo, que o brasileiro por si só não desiste nunca. Segundo, que a gente, como produtor, a maioria dos produtores procuram ter um equilíbrio econômico sobre a sua atividade e que preserve o máximo possível o seu meio ambiente. Terceiro, que a gente está entrando numa nova onda, que é a saúde do solo, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas não se preocupavam muito, né? Então, aqui se falava em a receitinha básica, põe 120 pontos de fósforo, 140, 120, 140 de potássio e vamos embora. Nós aqui no grupo faz muito tempo que não trabalhamos assim. Nós trabalhamos o máximo possível de equilíbrio, tentando poupar recursos de todas as ordens, né? Principalmente fertilizantes, e estamos trabalhando já há um tempo a microbiota do solo. É fácil? Não é fácil, porque os resultados não aparecem do dia para a noite, né? Está entrando uma nova onda aí, que é a agricultura regenerativa. Depende do ponto de vista que você e do interlocutor que você estiver falando, nós podemos falar que fazemos há muito tempo aqui a agricultura regenerativa. E não falo isso só do lado do aspecto do Grupo AMAGGI. Tem várias outras pessoas, vários outros produtores que pensam do mesmo jeito e fazem igual, até melhor do que a gente. Que são coisas simples, que é cobertura do solo, né, após o plantio, você tentar manter o solo sempre coberto, você tentar introduzir os biológicos nos controles fitossanitários, que não é fácil. As pessoas, às vezes, se assustam, né, quando vê uma lagartinha a mais no campo, e no biológico você tem que deixá-la comer para o fungo, ou que seja bactéria ou vírus que estiver lá, para fazer efeito. Você aplicar nos solos inoculantes de biológico, enfim, está cheio de novas coisas que farão a agricultura dar um salto de produtividade quando a gente melhorar a nossa saúde do solo do cerrado, que já é boa hoje, mas a gente tem que melhorar mais. Quando você conseguir implantar mais vida no solo do que tem hoje. E também não podemos esquecer o seguinte, que com a genética, né, a evolução genética que ocorreu, eu estou aqui há quase 19 para 20 anos, você vê a capacidade de crescimento produtivo também veio através da biotecnologia. Quando eu cheguei aqui, você falava numa média de 45, 50 sacos no país, e hoje já se fala que quem produz pouco é 55, 60, indo para 70, tem variedades aí com 80, 90 sacos por hectare. Então, a biotecnologia também é extremamente necessária para que a produtividade cresça. E eu particularmente acredito
que tem muito espaço para você crescer em produtividade, tem muitas pastagens degradadas que, ao longo do tempo, serão transformadas em lavouras também para serem incorporadas. E o Brasil, além de ser o país com maior potencial de crescimento agrícola para os próximos 25 anos, está evoluindo bastante. Então, a formação dos jovens que estão nas escolas de agricultura, de agronomia, agrícola, enfim, farão a diferença ao longo do tempo, do mesmo jeito que a geração minha, sua, porém, tem feito ao longo do tempo também, né? Não podemos esquecer que o Brasil faz o plantio direto aí há mais de 30 anos, foi uma tecnologia desenvolvida aqui. Nos Estados Unidos, hoje, o agricultor que faz o plantio direto, ele recebe uma remuneração extra. Para nós, ninguém vai pagar. Vem a cultura do crédito de carbono também, vai fazer cada vez mais presente. Mas eu, particularmente, entendo o seguinte, que você tendo gestão sobre aquilo que você está fazendo, ajuda muito, né? Você saber o que acontece na sua fazenda ajuda muito. Eu sempre falo que o dinheiro não está no mercado, o dinheiro está na propriedade. Tem muita ineficiência ainda na agricultura a ser tratada, e a gente, quando começa a olhar os problemas no detalhe, você fala, putz, não é que tem mesmo, tem mais do que eu achava que tinha. Eu costumo dizer aqui o seguinte, o dia que a gente achar que está bom, é o primeiro passo para o fracasso. Então, a gente não pode dormir no ponto, a gente não pode achar que somos os melhores, senão seremos atropelados pelo tempo. E é isso, cada dia mais você terá janelas mais curtas de plantio, janelas mais curtas de colheita, principalmente em um estado como o nosso, onde se faz muito intensivamente a segunda safra. Você precisa estar preparado e informado, conhecer muito o que você está fazendo para que você não tropece com a tua performance. E isso se faz com conhecimento, com gente treinada, né? Há muito tempo aqui, eu falei para vocês da telemetria, demorou para as pessoas entenderem que, para nós, o mais importante não era a economia de combustível, não que ela não seja, mas o mais importante, por exemplo, na aplicação, era saber se nós estávamos tendo overlap, ou seja, passando 2 vezes no mesmo lugar, ou, pior ainda, deixando alguma faixa de aplicação no talhão, né? Porque você passar 2 vezes está gastando duplamente, mas você deixar uma faixa de não aplicação, você está deixando o inóculo voltar de novo no teu talhão. Então, você vai ter que voltar e vai ter mais ainda intensidade de ataque de qualquer da praga ou doença, o que quer que seja. Então, essas coisas, porém, vêm fazendo que a agricultura no Brasil evolua. Eu não tenho medo nenhum de falar que o país está mais do que preparado para 2050. Não vai faltar comida se depender do Brasil. Não vai faltar barreiras também fitossanitárias que o mundo põe para a gente transpor, mas o brasileiro tem a melhor agricultura e tem as melhores pessoas para fazer isso. Então, estou tranquilo que estamos aptos a enfrentar qualquer desafio. Muito bom, Pedro, ver que uma empresa grande, plantando aí próximo de 400 mil hectares, está preocupada com o ambiente, está preocupada com a saúde do solo, pensando em agricultura regenerativa, biológicos, etc. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aqueles que estão te assistindo, especialmente os jovens estudantes que ainda estão no início de suas carreiras profissionais ou tentando construir uma carreira dentro das faculdades. Como que você poderia os incentivar? Porém, eu tenho um sentimento comigo assim. Primeiro, não desista dos seus sonhos. Se você, dentro da agronomia ou dentro da engenharia agrícola, enfim, dentro da zootecnia, não desista dos teus sonhos. O teu sonho é ser professor, tente ser o melhor professor possível. Estude. Estude. Se o teu sonho é ser um engenheiro agrônomo, estude. Se o teu sonho é ser um engenheiro agrícola, estude. Nunca desista do teu sonho. Se você gosta de desafio, eu faço um convite. Venha trabalhar aqui no Centro-Oeste, venha trabalhar no Mato Grosso, venha trabalhar conosco. Nós todos os anos temos aí 50, 60 vagas de trainee. Se você quer ver a agricultura acontecendo, o movimento acontecendo, venha trabalhar aqui no Mato Grosso e venha trabalhar especialmente conosco aqui no Grupo AMAGE. O importante que as pessoas entendam é o seguinte: ser feliz deve ser missão de vida de qualquer um.
Não importa a sua profissão, o seu credo, sua cor, a sua fé, o seu jeito de pensar, a sua opção. Somos todos seres humanos. E não desista dos teus sonhos. Tente ser feliz. Não custa nada ser feliz e ser honesto com você mesmo. Para você ser honesto na vida, a primeira pessoa que você tem que ser honesto é com você mesmo. Trabalhe, foque, estude. E não ache que a partir do momento que você arranjar um emprego, você arranjou somente o emprego. Você tem que arranjar um emprego com trabalho. E para se manter nesse universo competitivo que é o ambiente de trabalho, não ache que você vai ter que parar de estudar, muito pelo contrário. Você vai ter que continuar estudando, se informando para você ter um sucesso. Eu digo o seguinte, o sucesso profissional é muito simples de construir. É 98% dedicação, 1% inspiração e 1% sorte. Então, para você ter sucesso, pense nisso. É dedicação, trabalho e esses fatores. E não se esqueça que essa sorte quem constrói é você, tá? Então, é 99% do negócio, é você mesmo. É você que vai planificar o que você será no futuro. Mas não esqueça, ame a si próprio, tenha alguém para se chamar de seu amor, e não esqueça que tem, independente de credo, que você tem um ser maior que te ajuda. Mas não adianta deixar só na mão dele para ele te ajudar, você precisa ajudar ele a te ajudar. É isso que eu tenho para dizer. Excelente, Pedro. Muito bom esse bate-papo contigo, que agora vai chegando ao final. E em nome da Universidade Federal de Viçosa, no meu próprio nome, gostaria de agradecer a você, ao grupo AMAGE e também a Sandra, sua esposa, que lhe estimulou a migrar para a nossa área do agro. E você tendo ajudado a construir um império gigante que dá orgulho a todo brasileiro. Mais de 400 mil hectares plantados anualmente. Parabéns, muito obrigado e receba o nosso apreço. Muito obrigado, Borém, de novo, né? Fiquei muito feliz quando você me contatou. A gente teve pouco contato, mas ao longo do tempo, mas o contato pessoal, mas sempre estamos nos falando. Fiquei muito contente e espero contribuir com esses jovens que nos assistem, enfim, com o teu público, com alguma diferença aí de estimular a carreira deles. Eu vou passar o recado para a Sandra, que do seu parabéns, ela vai ficar contente e ela sabe o quanto eu amo e quanto eu respeito a opinião dela e da minha família. Eu acho que não é impossível você ter sucesso se você não tiver uma estrutura familiar que te apoie. Muito contente, um abraço aos alunos de Viçosa, um abraço a todos que nos assistem, obrigado por esse tempo, estou muito feliz de ter participado e estou sempre à disposição. Então, pessoal, nós chegamos ao final de mais um bate-papo com um ícone do agro, o Pedro Valente, diretor de operações agrícolas desse gigantesco grupo AMAGE, e espero que essa inspiradora história possa ajudar você a trilhar seus caminhos na agricultura, no agro. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com outros colegas, com outros amigos, e se inscreva no nosso canal para que a gente continue entrevistando outros grandes nomes do agro brasileiro. Obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!